Você já parou e pensou, por que o mundo é tão pesado? Por que parece que as coisas vivem quebrando? Por que tem dor, injustiça, doença, vazio? A Bíblia não começa com sofrimento. A Bíblia começa com Deus criando tudo e dizendo repetidas vezes, em Gênesis 1, "E viu Deus que era bom." O mundo não nasceu quebrado. Deus não planejou um mundo de ansiedade, depressão, comparação e desespero. O mundo ficou quebrado porque o ser humano escolheu viver longe de Deus. E eu sei o que você vai pensar. Mas eu não estava lá. Quem escolheu foi Adão e Eva. Só que você repete essa escolha todos os dias. O pecado do Éden não foi comer uma fruta. O pecado do Éden foi o ser humano querer ser o próprio Deus. Em Gênesis 3, a tentação é essa: sereis como Deus. É a ideia de autonomia total. Eu decido o que é certo, eu decido o que é errado, eu decido como eu vivo, eu decido o que me preenche. E desde então, a raiz do problema continua a mesma. Você quer Deus do seu lado, mas não quer Deus no trono. E quando você tira Deus do centro, você não fica neutro. Você coloca outra coisa no lugar. Você coloca você mesmo. Você coloca seu ego. Você coloca as coisas deste mundo. E isso destrói por dentro. Ainda que por fora pareça normal, bonito, bem-sucedido. Em Gênesis 3, 17 a 19, Deus descreve a consequência: trabalho com suor, espinhos e cardos, desgaste, e por fim, ao pó tornarás. Longe dele, tudo entra em fricção. Até aquilo que deveria ser bom vira peso. Você trabalha e nunca descansa por dentro. Você conquista e nunca se sente suficiente. Você corre e nunca chega. E é por isso que o sofrimento ainda está aqui. Paulo explica em Romanos 5,12: "Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens." O mundo inteiro foi afetado. E Paulo aprofunda em Romanos 8, 20 a 22, dizendo que a criação foi sujeita à vaidade, e que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Presta atenção nessa palavra, vaidade. O mundo foi sujeitado à vaidade. As coisas parecem prometer, mas não entregam. Parece que vai preencher, mas não preenche. Parece que vai salvar, mas não salva. Agora olha para a sua vida. Quando o vazio bate, o que você faz? Você corre para as coisas deste mundo. Você tenta preencher sua alma com estética, com vaidade, com procedimentos estéticos, com status, com dinheiro, com compras, com reconhecimento, com validação, com olha para mim. Você tenta transformar sua imagem em identidade. Você tenta transformar sua aparência em valor. Você tenta transformar aprovação em paz. E o que acontece? Você precisa de mais, sempre, porque nada disso foi feito para carregar o peso da sua alma. E aqui tem um ponto que engana muita gente. Muita gente vai ouvir tudo isso e vai dizer: "Não, quando eu estou angustiada eu busco a Deus, eu oro, eu vou à igreja, eu me aproximo do Senhor." Só que deixa eu te perguntar com sinceridade: você busca Deus ou você busca Deus só para tentar segurar a sua vida do mesmo jeito, com o mesmo apego, com o mesmo medo? Porque tem gente que se aproxima de Deus, mas continua com o coração preso nas coisas deste mundo. Continua pedindo, 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 como se aquilo fosse a salvação. Continua ansioso, continua preocupado, continua com medo. E isso revela uma coisa: você ainda está confiando que as coisas deste mundo são a paz. Não é que você não possa apresentar pedidos a Deus. A Bíblia manda apresentar. Filipenses 4,6 diz: "Em tudo, pela oração e súplicas, apresentai a Deus as vossas petições." Mas o mesmo texto começa dizendo: "Não andeis ansiosos por coisa alguma." E termina prometendo: "E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Em Filipenses 4,7. Então, se você ora e ainda vive dominado pela ansiedade, você precisa encarar a pergunta: em quem você está confiando de verdade? Jesus foi direto nisso. Em Mateus 6,24, ele disse que ninguém pode servir a 2 senhores,
porque ou há de amar um e odiar o outro. E ele conclui: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon não é só dinheiro, é a ideia de segurança das coisas deste mundo como Deus. E logo depois, no mesmo capítulo, Jesus vai no ponto da ansiedade, em Mateus 6, 25 a 32. Ele diz para não andar ansioso pelo que comer, beber ou vestir, e pergunta: não valeis vós muito mais do que elas? E ele chama isso de pequena fé. Depois ele dá o centro, Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção, isso não é promessa de luxo, isso não é promessa de que você vai ter tudo o que deseja. É promessa de cuidado e provisão do necessário, porque o Pai sabe do que você precisa. E agora eu preciso deixar isso muito claro. Buscar Deus primeiro não significa que o mundo vai virar um lugar fácil. Jesus mesmo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. O mundo continua caótico, a dor continua existindo, a injustiça continua acontecendo. Mas aqui está a promessa. O caos não precisa governar o seu coração. Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz que Deus promete. Não é a ausência de luta do lado de fora. É a presença de Cristo governando por dentro. Paulo confirma isso. Filipenses 4, 6 a 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará. Isso é forte. Não quer dizer que não vai ter problema. Quer dizer que o problema não vai te destruir por dentro, quando você está firmada em Deus. E Paulo fala isso como alguém que sofreu de verdade. Em 2 Coríntios 4:8, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ele está dizendo: a pressão existe, mas o desespero não domina. E em Filipenses 4, 11 a 13, ele diz que aprendeu a estar contente, tanto na falta quanto na abundância, porque tudo pode naquele que fortalece. Isso é maturidade espiritual. Não depender das coisas deste mundo para ter chão. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não está comprando uma vida sem sofrimento. Você está saindo da escravidão da ansiedade. Você está saindo do desespero. Você está saindo da idolatria das coisas deste mundo. Isaías 26:3 resume isso. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O mundo pode estar em guerra, mas seu coração pode estar guardado. E aqui entra Eclesiastes, que é Deus arrancando você da ilusão. Eclesiastes 1:2 diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E Eclesiastes 1:14 diz: tudo era vaidade e aflição de espírito. Aflição de espírito é aquele cansaço que não é do corpo, é do coração. Você pode ter coisas, mas falta paz. Você pode ter atenção, mas falta sentido. Você pode estar ocupado o dia inteiro e ainda assim deitar e sentir um buraco dentro de você. Eclesiastes 2 é a história de alguém que fez o que você acha que vai te curar. Ele buscou prazer, projetos, grandes obras, riquezas, conforto, entretenimento. E ele conclui em Eclesiastes 2:11. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Correr atrás do vento é viver tentando capturar algo que não dá para segurar. Você se mata para conquistar, e quando conquista, percebe que não era aquilo. Aí você corre de novo, e de novo, e de novo. Eclesiastes 2:17 diz: pelo que aborreci a vida, porque tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Isso é o retrato de uma geração que tem acesso a tudo, mas está adoecendo por dentro. Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro jamais se farta,
E quem ama a abundância nunca se satisfaz. Troca dinheiro por status, por imagem, por validação, por prazer, por aplausos. O princípio é o mesmo. Nunca se satisfaz. E isso não é liberdade. Isso é prisão. Eclesiastes 6:7 crava: todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Nunca se satisfaz, porque o apetite que dói aí dentro não é material, é espiritual. E aí eu quero colocar você diante de uma cena que acontece todo dia. Você luta mais e mais e mais, mesmo já tendo mais do que o suficiente. Você continua lutando por coisas dessa terra, por bens materiais, como se isso fosse vida. E às vezes você entra numa disputa material com alguém. Você tem que dividir algum bem, alguma herança, algum dinheiro, algum terreno, algum carro, algum direito. Você sente que é injusto, e aí você dá a vida para defender aquilo. E aqui vem a provocação. Você percebe que muitas vezes você está defendendo pó? Você está defendendo algo que vai apodrecer, enferrujar, quebrar, ser tomado, ser perdido, virar nada. Gênesis 3,19 já tinha dito: ao pó tornarás. E Eclesiastes 12,7 diz que o pó volta à terra como era. Tudo aqui termina em pó. Você mesmo é pó. E você está gastando sua paz, sua saúde, sua família, seu sono, sua alma, defendendo pó. E você pode dizer: não, não é pelo bem material, é porque é o justo. Mas quando isso virou obsessão, quando isso virou seu Deus, quando você não consegue entregar, quando você não consegue descansar, você não percebe que você está tentando fazer a sua própria justiça, como se a justiça perfeita estivesse nas suas mãos? Você está tomando o lugar de Deus de novo. De novo o fruto. De novo sereis como Deus. De novo você dizendo: eu vou decidir, eu vou garantir, eu vou fazer acontecer, eu vou punir, eu vou consertar tudo na força do meu braço. A Bíblia não manda você ser omisso. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Provérbios 24, 11 a 12, fala para você livrar os que estão sendo levados à morte e não se esconder atrás de desculpas. Isaías 1, versículo 17 diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus não te chamou para ser indiferente. Mas Deus também não te chamou para se destruir tentando controlar o que você não controla. Provérbios 3, 5 a 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, 6 a 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai a Deus as vossas petições, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Faça o que é certo, mas não faça de você mesmo o juiz soberano do universo. E sobre justiça, Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E Salmo 37, versículos 5 a 6 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Deus vê, Deus sabe, Deus faz justiça perfeita. E por que você sente essa falta? Eclesiastes 3, 11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você tem eternidade dentro de você. Então como é que coisa deste mundo vai preencher a eternidade? Como um corpo perfeito vai preencher a eternidade? Como procedimentos estéticos vão preencher a eternidade? Como dinheiro vai preencher a eternidade? Como status vai preencher a eternidade? Não vai. Pode anestesiar por alguns minutos, mas depois o vazio volta. Porque você não foi feito para isso.
Você foi feito para Deus. E agora eu vou te provocar. Jesus disse em Mateus 16:24: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus também disse ao jovem rico em Marcos 10:21: Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aqui entra a pergunta: o que você escolhe? Você quer seguir Jesus de verdade ou você quer seguir o seu ego? Você quer tesouro no céu ou você quer tesouro na terra? Porque Jesus disse em Mateus 6:19-21: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então para agora. Para de tentar se preencher com coisas deste mundo. Para de achar que estética vai curar o vazio da sua alma. Para de fazer do dinheiro a sua segurança. Para de fazer do status a sua identidade. Para de fazer do aplauso o seu alimento. Para de defender pó como se fosse vida. Para de se matar por poeira. Isso é correr atrás do vento. Isso é vaidade. Isso é escravidão. E não vale a sua alma, como Jesus disse em Marcos 8:36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E não vale a eternidade, porque 1 João 2:17 diz: O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você realmente escolhe a Deus e não este mundo, então prova isso nas suas orações. Ora como Jesus ensinou, em Mateus 6:10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E fala com Deus com sinceridade. Deus, não a minha vontade, porque a minha vontade me leva à destruição. Seja feita a tua vontade na minha vida. Salva a minha alma para a eternidade, a qualquer custo deste mundo, porque este mundo passa, este mundo não vale a minha alma e não vale a eternidade. E o cristianismo não termina com aceita que é assim, ele termina com promessa. Apocalipse 21:4 diz: Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E Apocalipse 22:3 diz: Já não haverá maldição. Aquilo que começou em Gênesis 3 termina aqui. O sofrimento tem prazo. O mundo quebrado tem fim. Deus vai restaurar tudo. Mas a escolha é sua, hoje, agora, não amanhã, hoje. Deus não te força, Deus te chama. Você pode continuar escolhendo o fruto proibido, escolhendo as coisas deste mundo, escolhendo o ego, escolhendo o pecado, escolhendo distância. Ou você pode decidir hoje: chega, eu volto, eu me rendo, eu paro de correr atrás do vento, eu paro de tentar me salvar com coisas que não salvam. Eu escolho Deus. Se isso falou com você, deixa o like e responde para você mesmo, com honestidade. O que você está escolhendo todos os dias está te levando para Deus ou está te afastando dele?